Bena, minha mãe, foi violentada por um marinheiro inglês no convés do Chris the King num dia de 16, quando o navio zarpava para Barbados. Dessa agressão nasci, desse ato de agressão e desprezo. Quando, longas semanas mais tarde, chegamos ao porto de Bridgeton, ninguém notou a condição de minha mãe. Como ela não tinha mais que 16 anos e como era bonita, com sua tez de negro azeviche e as bochechas altas, com o desenho sutil das cicatrizes tribais, um rico fazendeiro de nome Darnell Davis a comprou por bastante dinheiro. Junto com ela, ele adquiriu 2 homens, Ashanti também, vítimas da guerra entre Fanti e Ashanti. Ele destinou minha mãe à sua mulher, que estava inconsolável por ter deixado a Inglaterra e cujo estado físico e mental necessitava de cuidados constantes. Pensou que minha mãe saberia cantar para distraí-la, quiçá pudesse dançar e realizar aqueles truques que acreditava os negros gostassem de fazer. Destinou os 2 homens à sua plantação de cana-de-açúcar, que crescia bem, e a seus campos de tabaco. Jennifer, a esposa de Darnell Davis, não era muito mais velha que minha mãe. Casaram-na com esse homem rude, que ela odiava e que a deixava sozinha à noite para ir beber, e que já tinha uma penca de filhos bastardos. Jennifer e minha mãe se tornaram amigas. Afinal, não eram mais que 2 crianças assustadas com o rugido dos grandes animais noturnos e com o teatro de sombra dos flamboyants, das cabaceiras e das mafumeiras da plantação. Elas dormiam juntas, e minha mãe, com seus dedos, brincava com as longas tranças de sua companheira e contava a elas histórias que sua mãe havia lhe contado em Akawapin, sua vila natal. Trazia à cabeceira da cama todas as forças da natureza para que a noite fosse conciliadora e para que os bebedores de sangue não as secassem por completo antes do nascer do sol. Quando Darnell Davis percebeu que a mãe estava grávida, ficou furioso ao lembrar quantas boas libras esterlinas tinha gasto com sua aquisição. Agora teria sob sua tutela uma mulher doente, que não serviria para nada. Ele se recusou a ceder às súplicas de Jennifer e, para punir minha mãe, deu-a a um dos Ashanti que tinha comprado junto com ela, Iau. Além disso, ele a proibiu de pôr os pés na casa grande. Iau era um jovem guerreiro que não se resignou a plantar cana, cortá-la e arrastá-la ao moinho. Também por 2 vezes ele tentou se matar mascando raízes venenosas. Salvaram-no. Por pouco não morreu, e o trouxeram de volta a uma vida que ele odiava. Darnell esperava que, dando a ele uma companheira, também estaria lhe dando o gosto pela vida, e assim Iau voltaria às suas tarefas. Que mal inspirado estava naquela manhã de junho de 16, quando foi ao mercado de escravos de Bridgeton. Um dos homens estava morto. O outro era um suicida. E a Bena estava grávida. Minha mãe entrou na cabana de Iau um pouco antes da hora da refeição da noite. Ele estava deitado na cama, deprimido demais para cogitar qualquer coisa, muito pouco curioso com essa mulher cuja vinda lhe foi anunciada. Quando a Bena apareceu, ele se apoiou sobre um dos cotovelos e murmurou: Akawaba. Depois, ele a reconheceu e exclamou: É você! A Bena se verteu em lágrimas. Tempestades demais se acumularam ao longo de sua curta vida. Seu vilarejo incendiado, seus pais estripados ao tentar se defender, sua violação, e agora a separação brutal de um ser tão doce e tão desesperada quanto ela mesma. Iau se levantou. A sua cabeça tocou o teto da cabana, pois esse negro era tão alto quanto uma laranjeira do mato. Não chore. Não vou te tocar. Não vou te fazer mal algum. Acaso não falamos a mesma língua? Não adoramos ao mesmo Deus? Então ele baixou os olhos até o ventre da minha mãe. É o filho do Senhor, não é? As lágrimas, ainda mais quentes, de vergonha e de dor, brotavam dos olhos de Abena. Não, não. Mas ainda assim é filha de um branco.
Enquanto ela estava lá, na frente dele, cabeça baixa, uma imensa e doce compaixão preencheu o coração de Yao. E ele pareceu que a humilhação dessa criança simbolizava aquela de todo o seu povo, derrotado, disperso, leiloado. Ele secava as lágrimas que escorriam dos olhos dela. Não chore. A partir de hoje, seu filho é o meu filho. Ouviu? E que se cuide aquele que disser o contrário. Ela não parou de chorar. Então ele ergueu a cabeça e perguntou: conhece a história do pássaro que ria das folhas da palmeira? Minha mãe esboça um sorriso. Como é que eu não ia conhecer? Quando eu era pequena, essa era a minha história favorita. A mãe da minha mãe me contava todas as noites. A minha também. E aquela do macaco que queria ser o rei dos animais? E subiu no topo de uma figueira brava para que todos se curvassem diante dele. Mas o galho quebrou e ele foi ao chão, de bunda na poeira. Minha mãe ri. Há muitos meses ela não ria. Yao pega a trouxa que ela tem nas mãos e a deposita em um canto da cabana. Depois ele se desculpa. Está tudo sujo aqui porque eu não tinha vontade de viver. Para mim era como uma poça de água suja que a gente quer evitar. Agora que você está aqui, tudo é diferente. Eles passaram a noite nos braços um do outro, como irmão e irmã. Melhor, como pai e filho, carinhosos e castos. Uma semana se passou até que fizessem amor. Quando nasci 4 meses mais tarde, Yao e minha mãe conheceram a felicidade. A triste felicidade dos escravizados, incerta e ameaçada, feita de farelos quase impalpáveis. Às 6 horas da manhã, com sua faca nas costas, Yao partia aos campos e tomava seu lugar na longa fila de homens esfarrapados, arrastados os pés ao longo das trilhas. Durante esse tempo, minha mãe cultivava em seu pedaço de terra tomates, quiabos e outros legumes. Cozinhava e dava de comer a uma galinha magricela. Às 6 horas da tarde, homens voltavam e as mulheres se ocupavam deles. Minha mãe chorava, porque eu não era um menino. Parecia que o destino das mulheres era ainda mais doloroso do que o dos homens. Para que se libertassem de sua condição, elas não deveriam passar pelas vontades dos homens que a mantinham em escravidão e deitar na cama deles? E ao contrário, ficou contente. Ele me pegou com suas grandes mãos ossudas e besuntou minha testa com sangue fresco de uma galinha, depois de ter enterrado a placenta da minha mãe debaixo de uma mafumeira. Em seguida, me segurando pelos pés, apresentou meu corpo aos 4 cantos do horizonte. Foi ele que me deu o meu nome. Tituba. Tituba. Não era nome Ashanti, sem dúvida. Yao, ao inventá-lo, queria provar que eu era sua filha de vontade e de imaginação, filha do seu amor. Os primeiros anos da minha vida se passaram sem histórias. Era um bebê bonito, rechonchudo, pois o leite da minha mãe me fazia bem. Depois aprendi a falar e andar. Descobri o triste e, ao mesmo tempo, o esplêndido universo ao meu redor. As cabanas de barro seco, escuras contra o céu desmedido, os adornos involuntários das plantas e das árvores, o mar e sua áspera canção de liberdade. Yao virou meu rosto na direção do mar e murmurou ao meu ouvido: um dia nós seremos livres e voaremos com nossas próprias asas até o nosso país de origem. Depois, ele me esfregou o corpo com um punhal de algas secas para evitar a bolba. Na verdade, Yao tinha 2 filhas, minha mãe e eu. Pois para minha mãe ele era muito mais que um amante, era um pai, um salvador, um refúgio. Quando foi que descobri que minha mãe não me amava mais? Acho que quando cheguei aos 5 ou 6 anos de idade. Embora tivesse me saído bem em crescer mal, isso é, ter a tez meio avermelhada e os cabelos completamente crespos, eu não cessava de lembrá-la do branco que a tinha possuído no convés do Christ the King, no meio de um círculo de marinheiros observadores, obscenos. Eu a lembrava a todo instante de sua dor e humilhação. Então, quando me aconchegava carinhosamente nela, do jeito que as crianças gostam de fazer,
ela me repelia, inevitavelmente. Quando colocava meus braços ao redor do seu pescoço, ela tinha pressa em se desvencilhar. Ela só obedecia aos comandos de Al. Coloque-a sobre os joelhos, beije-a, faça carinho nela. No entanto, eu não sofria dessa falta de afeto, pois Yael me amava por dois. Minha mão pequena junto à da sua mão dura e áspera, meu pé minúsculo na pegada do seu pé enorme, minha testa na curva do seu pescoço. A vida tinha um tipo de doçura. Apesar das proibições de Darnell, à noite, os homens montavam em cima dos tambores e as mulheres erguiam os trapos sobre as pernas cintilantes e dançavam. Muitas vezes, no entanto, assisti a cenas de brutalidade e tortura. Homens que voltavam ensanguentados, o peito e as costas cobertas de listas escarlates. Um deles morreu diante dos meus olhos, enquanto vomitava uma baba púrpura. Enterraram-no ao pé de uma mafumeira. Depois nos alegramos, pois aquele ao menos estava entregue e tomaria o caminho de volta. A maternidade, sobretudo o amor de Al, tinham transformado a minha mãe. Ela era agora uma jovem mulher, branda e rosada, como a flor da cana-de-açúcar. Usava na cabeça um lenço branco, debaixo dos quais seus olhos brilhavam. Um dia ela me pegou pela mão para irmos procurar buracos de inhame num canteiro de terra que o Senhor havia concedido aos escravizados. Uma brisa soprava as nuvens para o mar e o céu, lavado, era de um azul suave. Barbados, meu país, é uma ilha plana. Só tem algumas colinas aqui e ali. Nós seguíamos por uma trilha que serpenteava entre as ervas de Guiné, quando, de repente, ouvimos um barulho de vozes irritadas. Era Darnell, que maltratava um capataz. Ao ver minha mãe, sua expressão mudou radicalmente. Surpresa e alegria brigavam em sua face. E ele exclamou: "É você, Adena? Mas que bom! O marido que eu te dei te transformou numa maravilha. Venha cá." Minha mãe recuou de forma tão brusca que o cesto contendo um facão e uma cabaça de água que trazia em equilíbrio sobre a cabeça caiu. A cabaça se quebrou em 3 pedaços, espalhando seu conteúdo na relva. O facão caiu na terra, congelado e mortal. E o cesto se pôs a rolar pela trilha, como quisesse fugir do drama que se instalaria. Apavorada, eu me lancei em sua busca e acabei por pegá-lo. Quando voltei para perto de minha mãe, ela se detinha, ofegante, as costas contra uma cabaceira. Darnell estava parado em pé, a menos de 1 metro de onde eu estava. A camisa dele estava no chão e a calça estava aberta, revelando a brancura de suas roupas íntimas. A mão esquerda procurava algo bem na altura do seu sexo. Minha mãe berrou, virando a cabeça na minha direção. O facão, me traz o facão!" Eu obedeci tão rápido quanto pude, segurando a enorme lâmina com as minhas mãos frágeis. Minha mãe bateu 2 vezes. Lentamente, a camisa de linho branco se tornou escarlate. Enforcaram minha mãe.